Vamos falar um pouco sobre a saúde intestinal, os principais sinais e sintomas de alguns distúrbios intestinais que possivelmente muitos de vocês podem estar apresentando, sem ao menos ter ideia de quanto pode estar prejudicando a sua saúde, tá? E também falar dos benefícios de muitos suplementos utilizados na modulação intestinal e no quanto beneficia aí a nossa saúde do intestino. Bom, há várias questões da nossa saúde intestinal que vai impactar na nossa saúde como um todo. Você já deve ter visto aí inúmeros estudos que falam que a nossa saúde intestinal, ela afeta não só a saúde física, como a saúde estética, a saúde mental, emocional, também porque influencia no nosso humor, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui sobre isso, e a nossa imunidade, tá? Entendam que o seu intestino pode estar pedindo socorro sem ao menos você se dar conta, ou ao menos tem percebido alguns sinais e sintomas que vão ser mencionados e não sabe se está apresentando um distúrbio ou não da microbiota intestinal. E o que vocês precisam entender é que o nosso intestino, ele está no centro aí do nosso metabolismo, tá? Ele é essencial, inclusive, para nos promover imunidade. 70% do nosso sistema de imunidade está no intestino. E o que muitos estudos trazem também, a questão eixo cérebro-intestino, ou seja, alguns neurotransmissores, cerca de 90% da serotonina, por exemplo, é produzido no nosso intestino. Então, é este neurotransmissor que vai promover saúde, bem-estar, né, o bom humor. Além do mais, você tá a dopamina, né, que é regulada no intestino também. Ou seja, pacientes que apresentam algum desequilíbrio intestinal tendem a apresentar sintomas de ansiedade ou depressão também. Então, vou trazer sobre a imunidade, tá? Falando um pouco mais da nossa imunidade na relação da saúde intestinal ao nosso sistema imune, alguns processos inflamatórios no nosso corpo, ela pode se suceder aí por uma microbiota não saudável, tá? Então, pessoas que tendem a ter mais sinusites, mais reações alérgicas, reações de pele também, né, alergia de pele ou outros problemas cutâneos, são devido, sim, ao desequilíbrio que está ocorrendo na microbiota intestinal. Então, eu vou citar aqui para vocês os principais sinais e sintomas dos principais distúrbios intestinais. E se você identificar algum deles, eu recomendo procurar um profissional de saúde e iniciar com a sua modulação intestinal. Então, o primeiro distúrbio intestinal que eu vou mencionar é a desbiose intestinal. Afinal, o que é a desbiose intestinal, né? Ela se dá aí pelo desequilíbrio da microbiota intestinal, que é o desequilíbrio aí das bactérias produzidas em nosso intestino. Nós armazenamos aí milhares de bactérias, sendo boas, benéficas ao nosso organismo, e também bactérias ruins, que se ela estiver em algum processo inflamatório sistêmico, ela pode desencadear aí processos patológicos, inclusive, tá? Então, a desbiose ocorre quando há um desequilíbrio entre este equilíbrio entre essas bactérias no nosso intestino. E os principais sintomas que podem ocorrer são gases, né, diarreia, constipação, má digestão. E complementando aqui, além dos sintomas de diarreia, constipação, distensão abdominal, também pode provocar baixa imunidade, né? O indivíduo com desbiose começa a apresentar várias reações, como eu mencionei no tópico imunidade. Né? E além de não absorver corretamente os nutrientes, né, importantes aí ao nosso organismo. Então, a desbiose, ela também pode, além disso, afetar significativamente a permeabilidade intestinal, leaky gut, que falamos, e por se ocorrer aí uma disfunção aí afetando as tight junctions, que são as junções que temos aí no elo forte no nosso intestino, onde acaba ocorrendo a passagem de vários micro-organismos e endotoxinas também. E vou falar agora sobre o SIBO, né, ou a SIBO, supercrescimento bacteriano que ocorre no intestino delgado, né? Pessoas que têm este sintoma clássico aí, ou este diagnóstico, ocorre quando há uma rápida fermentação após ingerir algum alimento. Ou às vezes de imediato, ou em até uma hora após, já começa a causar aquele inchaço lá abdominal, né? A distender bastante o abdômen da pessoa. E isso gera muitas dores abdominais em conjunto, gases também. E pode estar também acometido a quadros de diarreia ou até mesmo constipação e promove também uma má digestão. E vou falar de outro distúrbio aí comum, e tem acometido várias pessoas, inclusive, que eu atendo também, que é a síndrome do intestino irritável. O que é essa síndrome, né? Quando apresenta aí uma alteração funcional do intestino, deixando-o mais sensível. Este intestino sensível, ele tende a ter o leaky gut, ele tende a ter menor barreira intestinal e que promove aí certos desconfortos, promove muitos quadros de diarreia ou de constipação, porque assim ela tem dois padrões, ele pode ter o padrão tanto de constipação quanto de quadro diarreico, ou até mesmo ambos, tá? E promover aí um processo inflamatório também para o indivíduo que tem este diagnóstico baseado no protocolo Roma.
E agora eu vou trazer sobre os benefícios da modulação intestinal. Por que é importante modular o intestino? Principalmente se você já tem esses distúrbios intestinais ou se está iniciando aí, tem notado alguns desses sintomas que eu mencionei, tem tido muito desconforto logo após comer e tudo mais, né? É importante fazer um protocolo de modulação intestinal para você ter um equilíbrio na sua microbiota, tá? E é claro que os suplementos são fundamentais neste processo. Não tem como falar de modulação falando exclusivamente só da parte alimentar, tá, pessoal? Então, a dieta é fundamental, mas ela se complementa com algumas mudanças de hábitos, rotinas, estilo de vida da pessoa e também incluindo inserir a suplementação. Então, quais suplementos nós geralmente incluímos aí e é fundamental no processo? Entenda que a modulação intestinal ela passa por fases, né? A fase de reduzir a fermentação, de melhorar a má digestão, hipocloridria e de reinserir alimentos aí importantes que causem algum desconforto, mas que não dá para tirar totalmente certos alimentos, né? Que são os FODMAPs. E também a parte suplementar. A suplementação, ela visa contribuir aí para a sua saúde intestinal. E vou citar alguns exemplos aqui que incluímos, tá? Que são as fibras, né? Aquele mix de fibras solúveis ou insolúveis. Qual que é a diferença? Então, existe sim diferenças entre a suplementação. Então, utilizar as fibras insolúveis ou não fermentáveis, por exemplo, que visa aí aumento do bolo fecal, ou quando usar as fibras solúveis fermentáveis, que vai visar aí uma melhora da motilidade intestinal. Alguns exemplos clássicos que eu trago aqui de fibras solúveis, por exemplo, é a goma agar, goma cássia, o psyllium, a inulina, a beta-glucana, que também é utilizado também no processo de imunidade e visa aí a saúde intestinal. E temos suplementos prontos aí de marcas excepcionais no mercado e no meu protocolo eu indico marcas como tomar direitinho tudo isso, tá? Suplementos como magnésio citrato, que vai visar mais motilidade intestinal no quadro de constipação, por exemplo. Ou magnésio bisglicinato, que vai visar mais relaxamento e é levemente laxativo também, aí para melhora da saúde intestinal, em quadros ou de diarreia ou em quadros de constipação, quando usar cada um, tá? Tinturas procinéticas, que melhora também o trânsito do trato gastrointestinal, um exemplo é a tintura de alecrim, que usa muito na modulação intestinal, inclusive, quando inserir o 5-hidroxitriptofano, que auxilia aí no humor, principalmente pessoas que têm baixa serotonina, também podemos introduzir na suplementação, e também suplementos com ação colerética, o que é isso? Que visa aumentar a produção de bile no fígado, né, principalmente para alimentos mais lipídicos. Então, temos suplementos que beneficiam, sim, com ação colerética para essa produção da bile no fígado, como a alcachofra, por exemplo, ou silimarina. E uma dúvida muito comum que chega para mim é quando devemos suplementar com enzimas digestivas. Então, se você apresenta indigestão logo a comer alguns certos tipos de alimentos, é indicado, sim, principalmente pacientes com distúrbios gastrointestinal tendem a necessitar mais desse tipo de suplementação. Uns exemplos clássicos, se você tem dificuldade de digerir mais gordura, principalmente pacientes sem vesícula biliar, por exemplo, ou dificuldade de digerir mais proteínas, carnes, pode-se utilizar junto a pancreatina com a pepsina ou a betaína, por exemplo. Dificuldades da digestão de leites e derivados, a enzima lactase pode auxiliar nisso, e inúmeros outros benefícios ao inserir enzimas digestivas. Outro exemplo de suplemento essencial utilizado na modulação intestinal, a glutamina. A glutamina ela é fundamental, ela atua aí no benefício da permeabilidade intestinal, também no processo de imunidade, então é essencial dentro da suplementação para a microbiota intestinal. E estes e outros exemplos, né, se ficarmos aqui, são muitos suplementos que podem ser utilizados para benefício da saúde intestinal, como o ômega 3, vitamina D e por aí vai, tá, pessoal? E o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre isso mesmo, sobre os benefícios de como vai beneficiar como um todo o seu processo do trato gastrointestinal aí com uma modulação bem pensada, consciente, né, de forma estratégica para você tratar alguns distúrbios que tem apresentado no seu intestino. E assim, a saúde começa pelo intestino. Essa frase, ela é muito verdade. Então não deixe de estar super inflamado, apresentando outras patologias, até mesmo doenças autoimunes, para começar a modular o seu intestino, tá? Essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Compartilha com quem precisa ouvir esses vídeos, né, sobre a saúde intestinal. Obrigada.